Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos tutoriais do Google Formulário e vamos começar a mexer mesmo com a parte estrutural do formulário aqui para a gente ter uma ideia de mais ou menos como funciona. Então, primeiro que você tem o título, né? Pode colocar o título que você quiser. Então, vou colocar aqui avaliação. Você pode fazer uma descrição aqui, se achar necessário, né? Falar um pouco sobre como vai ser a avaliação, explicar como vai ser o formulário. Então, às vezes, dependendo de como eu faço o formulário, eu costumo colocar algumas explicações aqui de como prosseguir, né? Aqui é o título do formulário, então, ó, repara que na hora que eu cliquei nele já apareceu o mesmo nome que eu dei para o formulário aqui, tá? Avaliação. Só que aqui é como se fosse o nome que você vai salvar o arquivo, igual salva no computador, como se fosse o nome do arquivo. Então, eu posso colocar assim, ó, primeiro trimestre, avaliação, primeiro ano, para poder saber o que eu estou fazendo, né? Essa pasta aqui, ó, você pode usar para poder mover o arquivo, porque quando você cria o formulário daquela forma que eu mostrei, que você só entra na parte do Google Forms e manda criar um formulário em branco, ele já salva automaticamente no seu Google Drive ali na primeira página dele, não salva dentro de pasta nenhuma. Então, se você clicar aqui, você pode escolher qual pasta você vai utilizar. Por exemplo, ó, pegar aqui, eu posso colocar, ó, vou escolhendo a pasta, primeiro ano. Então, posso pegar e mover para cá, vou mover para cá, meu arquivo agora vai ficar lá dentro daquela pasta. Então, quando você acessar o Google Drive, já vai saber onde o seu arquivo está. Mas, de qualquer forma, toda vez que você acessar o Google Formulários, né? Você vier aqui no Google Apps e acessar o Google Formulários, os formulários mais recentes vão aparecer aqui para vocês. Ó. Então, aqui é o primeiro TRI, avaliação, primeiro ano. Então, esse é o formulário que eu estou trabalhando. Então, os mais recentes vão aparecer aqui. Mas, de qualquer forma, se você souber onde você salvou ele dentro do seu Google Drive, fica mais fácil de você encontrar ele também. E aí, tem uma função que eu acho muito interessante, que é a função adicionar seção. O que acontece? Se eu pegar o formulário e colocar aqui, ó, vamos colocar questão 01. Então, essa parte aqui é a parte onde a gente está colocando as perguntas. Ó. Toda vez que eu vier aqui, ó, adicionar a pergunta, vai aparecer um bloquinho desse. Eu posso escolher várias opções aqui. E pouco a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, eu peguei o primeiro que já vem padrão, né? Coloquei questão 1. Eu vou colocar aqui mais adicionar pergunta. Ó. Vou colocar questão 2, apareceu um outro bloquinho. Vou colocar outro bloquinho, ó, questão 3. Só para a gente ter uma ideia. Então, essas questões estão lá, está aqui no meu formulário. E se eu pedir para visualizar o formulário, ele vai ficar assim, ó, avaliação e as questões todas aparecendo em uma página só. Então, dependendo do que for fazer, né, muitas coisas dá para fazer, né, em uma página só, não tem problema. Essa opção adicionar seção, eu acho ela bem interessante pelo seguinte, ó. Então, uma coisa que o formulário tem que é muito importante perceber o que ele cria sempre o que você escolheu abaixo da opção que você está selecionado. Então, igual eu selecionei a parte de avaliação aqui, essa primeira parte do meu formulário, se eu clicar aqui para poder adicionar a pergunta, ele vai adicionar logo abaixo dele, ó. Então, ele adicionou entre a avaliação e a questão 1 que eu já tinha anteriormente. Apareceu aqui, ó, pergunta. Então, ele aparece sempre abaixo. Eu vou tirar aqui, ó, para excluir, é só vir aqui na lixeirinha, na verdade, ó. Vou excluir esse que eu adicionei. Então, a opção de excluir fica aqui. E aí, eu vou voltar aqui para avaliação e vou clicar aqui, ó, adicionar seção. Quando eu adicionar seção, repara aqui, ó, esse título, né, ficou na seção 1 e aqui eu tenho a seção 2. E aí, se eu olhar o formulário agora, ó, repara, tem seção 2 e as questões estão aqui embaixo agora. Aqui é visualizar, eu cliquei, mas não avisei, né? Aqui é para você poder visualizar como o seu formulário está. Então, vou clicar aqui, ó, avaliação. Aí eu vou ter que clicar nesse botão aqui, próxima, para poder ir para a próxima sessão. E aí aparecem as questões, tá vendo? E aí eu posso voltar, né? Como eu coloquei só 2 sessões, quando chega na última sessão, ele tem a opção de enviar o formulário. Então, eu acho legal a sessão porque eu costumo colocar sempre uma questão em cada sessão. Então, eu vou criando sessões. Aqui é a sessão para a questão 1. Aí eu cliquei aqui na questão 1, ele vai criar a sessão logo abaixo dela. Ó. Aí a questão 2 está na sessão 3. Vou clicar aqui na questão 2. Eu vou apertar aqui sessão. Pronto, a questão 3. Então, cada pergunta está em uma sessão. Tá? E aí, vamos visualizar de novo. Ó.
Aí a questão 1 está aqui, eu tenho que clicar na próxima para ir para a questão 2, clicar na próxima para ir para a questão 3, até chegar na última para poder enviar o formulário. Então eu gosto de trabalhar com bastante concessões. E aí só lembrando lá, ó, quando eu venho aqui em configurações, tem aqui apresentação, né? Tem aqui mostrar barra de progresso. Eu vou colocar, só para a gente ver como é que fica, ó. Repara que aqui agora apareceu a página 1 de 4. Então quando eu clico para a próxima, página 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Então a última página do formulário. Então eu gosto de utilizar bastante isso aqui também. Eu coloco sempre esse progresso do formulário e coloco as questões em seções, que aí eu acho que fica melhor para poder visualizar. Isso num formulário onde tem questões para avaliação, alguma coisa assim, né? Então, dependendo do que precisa no formulário, você pode adicionar seções ou não. Então, isso aqui é uma ferramenta bem importante, né? Eu acho bem legal usar. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó. Às vezes você pode fazer o formulário que, de acordo com a resposta do aluno, ele vai para seções diferentes. Então, a primeira coisa aqui, ó, essa aqui é a primeira seção. Aqui embaixo, ó, após a seção 1, continuar para a próxima seção, ir para a seção 1, avaliação, ir para a seção 2, ir para a seção 3, ir para a seção 4, ou enviar o formulário. Então, o que acontece? Eu posso escolher qual que é o caminho do formulário após a seção 1. Então, eu posso fazer isso. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu quero colocar grupos de alunos, que eles selecionem um grupo, por exemplo, da SA, e selecionar quem é o aluno que está respondendo o formulário, eu costumo fazer isso. Eu faço sessões para o grupo 1, para o grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, e aí vai, coloco o nome de todo mundo. E aí, de acordo com por exemplo, eu coloco aqui questão de múltipla escolha. Escolha seu grupo. Aí eu coloco lá, ó, G1, G2, G3, G4, G5, por aí vai. Então eu posso, a partir disso aqui, colocar para escolher qual seção ele vai, independente da resposta, ou eu posso fazer o seguinte, olha só que legal. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos aqui embaixo e colocar aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. E aí, olha só, aparecem as opções aqui. Então, aqui o G1. Eu posso colocar assim, ó, quem responder G1 vai para a seção 2, por exemplo. E aí eu já costumo montar a estrutura do formulário para não me perder nisso aqui. Então vamos colocar aqui, ó, essa seção aqui é a seção do G1. Essa seção aqui é a seção do G2. E aí eu vou adicionando G3, G4, G5, né? Então, ó, vamos voltar para cá. Quem responder G1 vai para a seção, ó, G1. Quem responder G2 vai para a seção G2. E por aí vai, eu vou colocando isso. Então, de acordo com a resposta, eu sei para onde esse cara vai. Então, por exemplo, isso eu estou colocando a ideia da SA, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso pensar numa questão, numa avaliação, colocar questões fáceis, médias e difíceis. E aí eu coloco lá 5 questões fáceis. E aí o cara, a partir da resposta da questão fácil, por exemplo, ele respondeu certo. Vamos supor que a correta é essa alternativa aqui. Então eu coloco, ó, aqui tudo ir para a próxima sessão, por exemplo, ó, continuar para a próxima sessão. Eu coloco 5 questões fáceis, né, em sequência, por exemplo. E aí, se ele responder a questão fácil de forma correta, eu vou lá e jogo ele, por exemplo, para o G1 aqui, por exemplo, G2 seria uma sessão de questões médias. Aí eu vou lá e jogo ele para o G2. Aí pronto, ele respondeu a questão fácil corretamente, eu vou para a média. Chegou na média, eu posso fazer a mesma coisa. Se ele responder fácil, ele continua numa média, vai para uma difícil. Ou eu posso fazer ele retornar. Se ele errar, ele retorna para uma fácil. E por aí vai. Só que, tipo assim, dá muito trabalho para montar tudo isso, mas dá para fazer, né? Fazer um formulário dinâmico assim. Então, você pode escolher para qual sessão o aluno vai de acordo com a resposta dele. E quando ele terminar uma sessão, você pode escolher para qual sessão ele vai, né, independente da resposta dele, que seria essa outra opção, né? Beleza? Além disso, uma outra coisa que eu acho interessante comentar aqui é essa questão aqui do obrigatório. Ó, se você quiser que o aluno responda essa questão, para ele enviar o formulário, ele teria que ter essa questão aqui como respondida. Se ele não tiver, ele não consegue enviar um formulário. Lá no final vai aparecer para ele assim, existem questões obrigatórias, alguma coisa assim. Ele vai te dar um aviso dizendo que tem questões que você tem que responder que não foram respondidas. Então você marca como obrigatório ou não aquela questão. Isso também ajuda a evitar que o aluno esqueça de responder alguma questão, né? Que aí o próprio formulário não aceita o envio se não estiver sendo respondida, né, a questão aqui, tá?
Então, a parte de sessão é basicamente isso, né? Tem essas opções e aí no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre como funcionam essas perguntas.